Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, morrendo de saudade de todo mundo, tá certo? Semana passada nós iniciamos o nosso novo conteúdo, que foi os esportes de invasão, e essa semana nós vamos estudar mais especificamente um desses esportes de invasão, que a gente vai ver mais aprofundado as características desse esporte, tá certo? Que é o futsal. E hoje, nessa aula, nós vamos trabalhar um pouco, estudar um pouco sobre a história e a origem desse esporte, como foi que ele surgiu. Esse esporte que é bastante presente na realidade de vocês, acho que a maioria conhece, já participou, já assistiu a alguma competição e também já participou. Muitas vezes é jogado como forma de lazer, de diversão e também como forma educativa, com um trabalho mais pedagógico, como é trabalhado na nossa disciplina de educação física, na escola. Então, espero que vocês prestem bem atenção, tá certo? Nós vamos ver alguns nomes, algumas datas, então prestem bem atenção e logo após nós vamos fazer algumas atividades, tá certo? Primeiramente, eu quero saber o que vocês conhecem, Quero saber se vocês sabem como surgiu o futsal, qual foi o primeiro nome que ele recebeu, aonde foi que ele surgiu, quem foi que criou. Vocês já ouviram falar sobre alguma dessas informações? E para iniciar, vamos conhecer primeiro como é esse esporte, o que é esse esporte, o que é o futsal. O futsal, ele é também conhecido como futebol de salão. É uma modalidade esportiva que foi adaptada do futebol de campo, sendo trazido para as quadras. E apesar de ser quase a mesma coisa que o futebol, em termos de fundamentos, dos movimentos utilizados, o futsal ele é bastante diferente. Ele tem regras totalmente diferenciadas. E mesmo tendo a utilização de algumas habilidades semelhantes, é raro os atletas, os jogadores que conseguem jogar com a mesma eficiência essas duas modalidades. O futsal ele se tornou bastante conhecido no nosso Brasil e em todo o mundo. E é interessante porque devido às proporções da área de jogo, o menor número de jogadores e a facilidade em que se pode jogar uma partida de futsal, ele já é considerado por muitos como um dos esportes mais praticados no Brasil, superando até o futebol, que é um dos mais populares em todo o mundo. É um jogo desportivo coletivo, praticado por duas equipes, cujo objetivo principal é introduzir a bola na baliza ou na trave da equipe adversária e, ao mesmo tempo, tentar evitar que a sua equipe ela sofra gols. Tudo isso respeitando as regras do jogo. Ao final do jogo, ganha a equipe que tenha feito o maior número de gols. E no futsal também são permitidos empates, exceto em algumas provas cujo regulamento prevê a realização de um prolongamento, e caso seja necessário o desempate por meio dos pênaltis. Agora nós vamos conhecer um pouco da origem e da história do futsal. Alguns autores afirmam que o futsal, a sua história teve duas versões, A primeira versão seria que ele surgiu no Uruguai, e a outra versão é que ele teria surgido no Brasil. Na versão mais aceita, afirma que o futsal ele foi criado em 1934 pelo uruguaio Juan Carlos Seriano Gravier, na cidade de Montevidéu, e o mesmo batizou o esporte como indoor football. Naquela época, nos anos 30, o Uruguai era uma grande referência no futebol em todo o mundo. Sua seleção tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo, e também foi bicampeã olímpica e sede da primeira Copa, promovida pela FIFA, sendo também a primeira seleção campeã. Então vamos ver agora alguns fatos que marcaram a história e o desenvolvimento do futsal. Como nós vimos, o Uruguai ele foi campeão na Copa de 1930 e naquele momento era um dos esportes mais conhecidos, mais famosos. E muitas pessoas passaram a praticar esse esporte. E como consequência, como esse esporte era realizado nos campos, a maioria dos campos estavam sempre ocupados. E as pessoas queriam realizar esse esporte também. O que aconteceu? Então,
algumas pessoas passaram a praticar esse esporte em quadra de basquete, né, e também em salões de baile, já que os espaços estavam ocupados. Porém, no momento em que eles levaram o futebol para o salão, para as quadras de basquete, eles perceberam que algumas regras teriam que ser modificadas, porque a quadra do basquete e também os salões de festa eram bem menores, né? E eles foram modificando algumas regras para poder dar certo a realização do esporte nesse espaço. Então, o professor Juan Carlos Seriani, que era professor de Educação Física da Associação Cristã de Moços, levou esse esporte até a associação, onde foi sendo modificado e criadas as regras desse novo esporte. No Brasil, os professores João Lotufo e Asdrubal Monteiro trouxeram essa modalidade para o Brasil e logo então passou a ser chamado de futebol de salão, devido ao local que ele era realizado. E durante anos, Lotufo e Monteiro estudaram, observaram e ampliaram as novas regras, chegando ao protótipo do esporte que conhecemos hoje. Ou seja, a questão do limite de 5 jogadores, as marcações do tamanho da quadra. Então, essas regras elas foram publicadas e em 1950 o esporte foi intensamente praticado na ACM de São Paulo e do Rio de Janeiro, que era a Associação Cristã de Moços. Há uma outra versão que diz que o futebol de salão ele começou a ser jogado por volta de 1940 por alunos da ACM de São Paulo, afirmando que naquele momento havia uma grande dificuldade em encontrar campos de futebol livres. E então esses alunos passaram a jogar as conhecidas peladas nas quadras de basquete e também nas quadras de hóquei. No início, não havia um limite de jogadores, né? Jogavam-se com 5, 6 ou 7 jogadores em cada equipe, mas logo, diante da questão do tamanho do espaço, né, dos salões, eles definiram um número de 5 jogadores. As bolas utilizadas eram de serragem e crina vegetal ou de cortiça granulada, mas apresentavam sempre o problema de saltarem muito e frequentemente saíam da quadra de jogo. Então, eles tiveram a ideia de diminuir o tamanho da bola e aumentar o seu peso. E, por esse motivo, o futebol de salão ele passou a ser conhecido como o esporte da bola pesada. Rapidamente, aqui no Brasil, não demorou muito para o esporte ele ser bastante reconhecido, ganhando muitos adeptos em todos os estados, onde foram estabelecendo-se regras elementares, procurando disciplinar a sua prática. Dentro de pouco tempo, organizavam-se times disputando torneios abertos em todo o Brasil. No início, ainda não havia uma organização que regulamentasse a prática, né, as regras desse esporte. Então, cada estado, cada capital passará a copiar de um para o outro o formato como se realizava esse esporte. E só lá na década de 50 surgiram várias federações estaduais, sendo a pioneira a Federação Metropolitana de Futebol de Salão, que foi a atual Federação do Rio de Janeiro, fundada em 28 de julho de 1954 na sede da América Futebol. Vários esportes serviram como fundamento para serem realizadas as primeiras regras do futsal, como por exemplo o polo aquático, o basquetebol, o handball. Então, pouco a pouco, o futsal ele foi ganhando esse formato que hoje nós conhecemos. Observamos também que o futsal ele tem sofrido inúmeras alterações na sua forma de jogo, impostas pelas alterações das regras, pela evolução da preparação física, que é a melhoria da capacidade de marcação das equipes e maior movimentação dos jogadores, e também pela profissionalização dos atletas e dos treinadores.